Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versos 11 até o 16. 1 Timóteo capítulo 4, verso 11 até o 16, diz assim a palavra do Senhor: Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço ao Senhor. Pratique estas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Amém? Meus amados, a gente vê nessas recomendações de Paulo ao jovem pastor Timóteo, Paulo está dando a ele aqui algumas dicas, algumas orientações de como progredir na vida cristã. Então Paulo, ele fala para Timóteo assim, que ele deveria ler, ele deveria praticar e ensinar as Escrituras Sagradas. Paulo também vai chamar a atenção de Timóteo e dizer para ele que era importante valorizar o dom que recebeu de Deus. E acima disso, ele também deveria ser um bom exemplo para os que creem, ou seja, ser um bom exemplo para a igreja de Cristo, para os cristãos, na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e também na pureza. O grande objetivo, de Paulo nessas instruções que ele dá ao jovem pastor é fazer com que Timóteo pudesse se desenvolver no reino de Deus, e as pessoas pudessem ver em Timóteo o seu progresso, ou seja, ver Timóteo na qualidade de líder da igreja de Éfeso. Então, as palavras de Paulo, o conselho que Paulo dá aqui a Timóteo, eu diria que são os mesmos conselhos que também expressam a vontade de Deus para todos nós. Na qualidade de pastor, se eu tivesse que dar um conselho a alguém mais jovem, eu provavelmente diria as mesmas palavras de Paulo que se encontra nesses versos que nós lemos. A vontade de Deus acerca da igreja, a vontade de Deus acerca de cada um de nós. Primeiro, Deus quer que toda pessoa que venha à igreja, que aceita a Jesus, e um dia nós entramos aqui, aceitamos ao Senhor Jesus, se não foi nesse lugar, em outro lugar, e quando você veio a Cristo, você estava totalmente dominado ou dominada por alguns padrões pecaminosos, destrutivos. Havia uma carga de erro, de pesar muito grande sobre a tua vida, e de repente você aceita a Jesus e você passa por um processo de transformação, de mudança. Mudança interior, no espírito, na alma, e também uma mudança exterior na sua forma de ser e de agir. Deus quer que cada um de nós que aceitamos a Cristo, que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver na fé, que a gente possa progredir. Esse é o desejo de Deus. E é o que Paulo estava expressando para Timóteo aqui. Paulo, ele diz assim, olha, pratica estas coisas, ou seja, as coisas que Paulo tinha instruído ele, e dedique-se a elas.
a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Então este é o desejo de Deus, é o desejo de cada um de nós em relação aos nossos irmãos. Que todos nós possamos progredir em todas as áreas, na vida pessoal, na vida ministerial, no serviço ao Senhor, na vida familiar, na vida profissional e também na vida espiritual. Eu até abro aqui um parêntese nesta palavra para dizer que o meu coração ele anda partido, né? E ele ficou mais partido ainda hoje com a sua declaração, Davi, porque está chegando a hora da sua viagem e a gente fica, né, de certa forma feliz, porque nós sabemos que você está buscando o melhor para a tua vida, mas ao mesmo tempo a gente fica triste porque a gente sabe que é um talento que não vai mais estar aqui conosco. Mas usando o exemplo, por exemplo, do Davi, quando criança, quando chegou na igreja do Senhor, e de repente ele foi crescendo aqui, né, de pré-adolescente para adolescente, para jovem adulto, e o seu desenvolvimento no ministério, tudo isso mostra o quê? O seu progresso na fé. Então esse é o desejo de Deus. E essa evolução, ela é natural na vida da pessoa que coopera no reino de Deus, da pessoa que realmente aceita a palavra do Senhor. O cooperar aqui é no sentido de se submeter à vontade de Deus, aquela vontade que Deus estabelece como um padrão para cada um de nós. O progresso, ele deve ser visível, ele deve ser visto. E por isso que Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, olha, você deve se dedicar a essas coisas, você deve praticar, você deve observar essas coisas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos, porque a igreja se alegra quando a gente vê os nossos irmãos progredindo em todas as áreas da sua vida. Tanto, meus irmãos, que eu diria a vocês que a igreja de Cristo, né, considerando todos nós como parte, né, da igreja de Cristo, nós somos um corpo em movimento. O que significa isso? Que o progresso da igreja está associado àquilo que a gente faz, da maneira como nós nos movimentamos para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Então, quando você entregou a sua vida a Jesus, logo o Espírito Santo começou a trabalhar no seu interior e começou a despertar em você o desejo em fazer algo para Deus. E aí, na medida que você se movimenta, na medida que você caminha na direção de cumprir esse propósito, o progresso é natural, ele vai acontecendo gradativamente. Eu diria mais ainda, irmãos, que todo crente, ele deve contribuir para o progresso da igreja, como corpo de Cristo. Todos nós temos o dever de participar ativamente, de estar envolvido diretamente nas questões relacionadas à igreja, com o objetivo de trazer progresso para a igreja do Senhor. Por exemplo, a gente pode contribuir, eu vou falar sobre 6 formas como nós podemos contribuir para o progresso da igreja. Se a igreja vai bem, é porque nós estamos bem. Se a igreja não estiver indo bem, é porque nós estamos falhando em alguma coisa. Porque é nosso dever, é nossa obrigação, é o nosso papel contribuir para o progresso da igreja. E a gente pode fazer isso cooperando. Como assim? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus na missão de remir a humanidade. Deus tem um propósito estabelecido. Qual é o propósito de Deus aqui? É que ninguém, Paulo diz aí em 2 Coríntios 6:1, que ninguém fique sem proveito da graça de Deus, ou seja, que deixe de desfrutar da graça de Deus, que é tão maravilhosa e que está disponível para todas as pessoas. Mas como é que as pessoas podem desfrutar desta graça? Se nós cooperarmos, como Paulo diz aqui, nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus.
Se você ler o capítulo 5, a partir do versículo 20, se não me engano, até o final do capítulo 5, que é o capítulo que antecede o 6, nós vamos ver que Paulo está falando ali que a nossa missão é cooperar com o trabalho de Deus. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo veio, abriu a porta da eternidade, Deus derramou a graça dele sobre todos, mas agora cabe a nós, Igreja de Cristo, cabe a cada um de nós cooperar no sentido de levar esta palavra, de oferecer a graça de Deus às pessoas e fazer com que as pessoas possam desfrutar da graça de Deus. Quando nós cumprimos o ID, por exemplo, lá em Marcos capítulo 16, versículo 20, a palavra diz que o Senhor coopera conosco no processo da evangelização. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho vergonha, eu não sei como fazer, eu não sei como chegar até as pessoas. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa apenas se dispor a ir. Você só precisa se dispor a obedecer, que é o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Olha, se você aplicar estas coisas, se você fizer o que está sendo ensinado, então o teu progresso será natural. E da mesma forma, quando nós cooperamos com a evangelização, a Bíblia diz que os discípulos foram e anunciaram o evangelho por toda parte. Ou seja, eles falaram para a pessoa da graça, do amor, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do interesse de Deus em remir o pecador, em transformar a vida daquelas pessoas que até então estavam vivendo subjugadas pelos seus próprios erros. E aí a palavra diz assim, que o Senhor os ajudava. Por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Alguém chega para você e diz assim, ora por mim. Aí você fala, me dá o teu nome, que eu vou levar para o meu pastor orar. Está errado. Se alguém diz para você, ora por mim, sabe o que você faz? Ora pela pessoa. Porque aqui a palavra do Senhor diz que Deus vai ajudar. Assim como o Senhor ajudou os primeiros cristãos, Ele vai te ajudar por meio de milagres. Não é você que vai fazer o milagre na vida da pessoa, mas a tua fé e a tua movimentação em direção do milagre. Quando você ora, você está se movimentando no mundo espiritual. E você está atraindo aquilo que deseja sobre a vida do outro, ou sobre a vida da tua vida. Então, quando você se movimenta, como faziam os discípulos, o Senhor ajudava operando o milagre. Então, não tenha receio de orar por alguém, se alguém te pedir oração. Mas, pastor, eu posso levar também para a igreja? Pode trazer, a gente te ajuda em oração. Mas você não pode hesitar e deixar passar a oportunidade de oferecer a graça de Deus para as pessoas. Segundo, nós podemos contribuir, ainda falando sobre evangelização, mas também através da pregação da palavra. Ou seja, as pessoas, irmãos, elas precisam ouvir falar do amor de Deus, da graça de Deus, a graça que salva o pecador. Esse é o evangelho que a igreja deve pregar. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz assim, que Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Ou seja, as pessoas, usando seus métodos naturais, de boas obras, de ajudar um e o outro, não vai conhecer a Deus através dessas obras. As pessoas que tentam descobrir os mistérios de Deus, sem primeiro aceitar o amor de Deus, que é Cristo, também não conseguirão. Então Paulo diz assim, Deus não deixou que as pessoas, por meio da sabedoria deles, conhecessem essa graça. Pelo contrário, Ele resolveu salvar aqueles que creem e por meio da mensagem que nós anunciamos. Então é por meio da pregação do evangelho. Você não sabe o que pregar, fica tranquilo, o Senhor vai colocar palavras boas na tua vida. Você não sabe o que você vai dizer, não se preocupe, apenas fala que Jesus é bom, que Deus é maravilhoso. Paulo diz que esta mensagem que nós anunciamos, ela é loucura para os que perecem, mas para quem é salvo é poder de Deus.
Então, mesmo nas adversidades, a gente deve continuar pregando o evangelho. O cristão, ele não deve jamais deixar de falar do amor de Deus sob pretexto de que os dias são ruins para acabar com a igreja. Paulo perseguia a igreja de Cristo e diz aqui que ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e jogando-os na cadeia. Ou seja, Paulo, ele tinha um ódio tão feroz contra a igreja de Cristo, que ele não se limitava apenas a prender um ou outro cristão, não, ele ia até as casas, ele entrava dentro das casas, ele tomava os homens, as mulheres, seus filhos, jogava os cristãos na cadeia. Mas o versículo 4 diz assim, que aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Ou seja, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais os cristãos sofriam, diz aqui a palavra do Senhor, que eles saíam e anunciavam o evangelho por toda parte. Quanto mais os cristãos sofriam as atrocidades causadas por Paulo e por outros por causa do evangelho, mais os cristãos anunciavam a palavra do Senhor. E Jesus, ele dá o exemplo no seu ministério terreno, quando ele visitava as cidades. Sabe o que Jesus fazia ao sair e visitar as cidades? Ele ensinava, ele pregava e ele curava os enfermos. A Bíblia diz assim que Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Ou seja, a missão de Jesus, através da pregação, de ir às cidades e de levar o evangelho, de ensinar, de pregar, de operar os milagres na vida das pessoas. E a pregação, queridos, que nós devemos pregar, qual é a pregação? A sua igreja começa a pregar o problema dos outros, começa a acusar um e outro, difamar um e outro, muitas vezes começa a pregar coisas naturais que não tem nada a ver com o reino de Deus. E Pedro, aqui instruindo a igreja, fala assim: quem prega, pregue a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus apenas. Noutra versão diz assim, segundo ou de acordo com os oráculos de Deus. O que quer dizer a palavra oráculo? Significa uma mensagem, uma ordem, uma determinação dada por alguém superior. Então Pedro estava dizendo aqui, olha, se alguém pregue a palavra de Deus, ou pregue de acordo com a determinação de Deus. E aí eu pergunto para você, igreja, quando Jesus mandou os seus discípulos ir, qual foi a palavra de Jesus aos seus discípulos? Qual foi a instrução que ele deu acerca da pregação? Meus irmãos, não vamos perder tempo, porque não é hora de perder tempo com discussões tolas, perder tempo com palavras sem fundamento, perder tempo querendo defender fulano, beltrano, ciclano. Vamos falar do amor de Jesus, porque é isto que interessa. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. Nós podemos contribuir por meio da paciência. Aliás, vocês que estão nos assistindo em casa, olha, você pode contribuir com a sua paciência pela ausência do áudio durante esse período que nós estamos transmitindo o culto. É uma forma de você contribuir também. Nós podemos contribuir com a nossa paciência. Abraão, por exemplo, Daniel e outros personagens bíblicos, eles aprenderam com paciência a esperar o tempo certo de Deus. Lá em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, fala assim: irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Ou seja, seja paciente. Ele vai dar um exemplo aqui do lavrador. Ele fala assim: veja como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Se você falou do amor de Jesus para alguém, e a pessoa te ignorou no primeiro momento, não te deu atenção, não se preocupa. Tiago diz assim: vocês precisam ter paciência, não desanimem. O Senhor vem logo. Continua falando de Jesus. Só de Jesus, você não precisa falar nada mais. Porque no momento em que a pessoa sentir que ela precisa de Jesus, pode ter certeza que você vai ser a primeira pessoa que ela vai procurar. A primeira pessoa que ela vai procurar é aquela que falou de Jesus para ela. Então que seja você. Em quarto lugar,
nós podemos contribuir por meio da perseverança. Eu estava meditando a palavra lá em Eclesiastes 11, 1 e 6, que nos ensina o seguinte, que nós somos recompensados pela nossa perseverança e também pelo nosso esforço. Não adianta só você se esforçar e de repente não perseverar. Você pode perder tudo o que você fez, mas você precisa se esforçar e perseverar. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz assim: meus irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Ou seja, se você esforçar e perseverar, continuar firme no Senhor, com certeza você terá resultado daquilo que você faz. Tem muita gente perdendo a oportunidade de obter bons resultados porque não persevera. Gálatas capítulo 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se você desanimar, chegará o tempo certo em que você deixará de colher. Mas se você permanecer firme no Senhor, você fará boas colheitas. Em quinto lugar, nós podemos contribuir por meio da oração. Nós devemos orar primeiro para que Deus envie mais obreiros. Mateus capítulo 9, versículo 36 e 38. Nós devemos orar sempre ao Senhor e pedir a Deus que mande obreiros. Aliás, meus irmãos, eu tenho orado muito ao Senhor nesse sentido, para que Deus levante mais obreiros, pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus, com graça, com amor. Jesus falou assim, peçam, orem ao dono da plantação, para que mande mais trabalhadores que façam a colheita. A semente já foi lançada, foi semeada, o tempo da colheita está chegando e nós precisamos de trabalhadores que façam a colheita. Nós devemos orar, quando nós orarmos, crendo que Deus ouve e que Deus responde. Nós não podemos ter dúvidas quando nós entramos em oração na presença de Deus. Nós precisamos crer, confiar que o Senhor está ouvindo, mas que Deus também vai responder. Jesus disse lá em Marcos 11, 24, eu afirmo a vocês que quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. Então quando você ora, você não pode orar com desconfiança. Você tem que orar acreditando, e Jesus diz, creiam que vocês já receberam, e assim tudo lhes será dado. A oração segundo a vontade de Deus traz a resposta. Eu estava lendo um texto, irmãos, é um texto muito lindo, eu tenho que compartilhar esse texto com vocês. Eu estava hoje lendo na enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, do Champlin e Bentes. É uma enciclopédia de 6 volumes, que você tem muita informação importante, que vale a pena aos estudantes da Bíblia ler e ter essa enciclopédia. A minha já tem uns 20 e tantos anos, mas de vez em quando eu gosto de abri-las e começar a meditar nas coisas boas de Deus. E eu estava meditando sobre como cooperar através da oração, e aí me veio uma pergunta: o que é oração? Orar é um ato de submissão, de adoração, de criação. Por que de submissão? Porque quando a gente ora, a gente está se submetendo ao poder, ao domínio, à autoridade, à vontade de Deus. Você não ora para mandar em Deus, você ora para se sujeitar à vontade de Deus. Então a oração primeiro é um ato de submissão, porque se você pudesse resolver tudo sozinho, não precisava orar. A pessoa, se ela pudesse resolver todos os seus problemas sem contar com a ajuda de Deus, então não ora. Mas quem ora, ela entra com submissão, ela se submete ao poder, à autoridade de Deus. Segundo, é um ato de adoração, porque quando nós nos submetemos, nós também reconhecemos quem é Deus, o poder, a soberania, a autoridade que está nas mãos de Deus, e é um ato de criação. E por que um ato de criação? Porque quando você ora pela fé, você traz à existência, pela fé, as coisas que ainda não existem. Então você começa a orar ao Senhor, e de repente você apresenta uma determinada área da sua vida, uma determinada situação, e você geralmente, quando você está movido pela fé, o que você faz? Você ora e pede, e depois agradece. Mas você não recebeu nada ainda?
mas você já está agradecendo. Esse é o ato da criação na oração, porque você, pela fé, você invoca, você traz a existência, ainda que aquilo não tenha acontecido ainda. Então, a oração ela é um ato de submissão, de adoração e de criação. Mas quando eu estava meditando um pouco sobre oração, eu me deparei com um texto, e é isso que eu queria ler para vocês, que é um texto de Montgomery. Eu tentei pesquisar um pouco, provavelmente quem escreveu esse texto foi um general britânico que atuou na Segunda Guerra Mundial, mas eu não tenho como precisar se realmente o texto é dele ou não, mas a autoria é do mesmo nome, Montgomery, onde ele diz o seguinte: a oração é o desejo sincero da alma, que fica mudo ou é expresso. É o movimento de uma chama oculta que tremula no peito. A oração é o enunciado de um suspiro, o cair de uma lágrima, o volver os olhos úmidos para cima, quando ninguém senão Deus está por perto. A oração é a linguagem mais simples que os lábios infantis podem experimentar. A oração é a chama ou o clamor mais sublime que atinge a majestade nas alturas. A oração é o hábito vital do crente, é a sua atmosfera nativa, é o seu lema às portas da morte, pois ele entra no céu pela oração. A oração é a voz do contrito pecador que retorna de seus maus caminhos quando anjos se regozijam em cânticos e dizem: olhe, ele está orando. Os santos na oração aparecem como um só, na palavra, nos feitos, na mente, quando com o Pai e o Filho encontram seu companheirismo. Nenhuma oração é feita só no mundo, pois o Espírito Santo intercede e Jesus no trono eterno intercede pelos pecadores. Ó tu, por meio de quem chegamos a Deus, vida, verdade e caminho, Jesus. Tu és, ou melhor, tu mesmo palmilhaste o caminho da oração. Senhor, ensina-nos como orar. Quando eu acabei de ler esse texto, eu dei uma pausa para mim mesmo e falei: Senhor, eu preciso orar um pouco. E foi orar ao Senhor e dizer a Deus como Deus é maravilhoso, porque a oração realmente, ela é que move o coração do crente em direção a Deus. Porque quando nós oramos, como diz ele aqui, olha, quando nós oramos, o Espírito Santo intercede. Ainda que você esteja só no silêncio, no oculto, ainda que você esteja no teu quarto secreto, não importa, o Espírito Santo intercede. E ele diz que Deus, lá do trono eterno, ele intercede pelos pecadores. Então nós podemos cooperar para o progresso da igreja através da oração. Se você não pode atuar, se você não pode ajudar de outra maneira, um conselho eu te dou: ore pela igreja do Senhor, ore pelos teus irmãos, ore pelas tuas irmãs, ore pela liderança da tua igreja, mas ore sempre, porque a oração, ela move o coração de Deus para que o milagre aconteça e o progresso seja feito na vida da igreja. Em último lugar, nós podemos contribuir por meio da adoração. Aliás, oração tem que ter adoração, porque a adoração é um componente da oração. Adoração é um ato de fé em Deus, a fé que garante a vitória sobre o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé. Conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Pergunta o apóstolo João. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, através da adoração, ele diz assim: todo filho de Deus pode vencer o mundo. E se a adoração é um ato de fé, João conclui dizendo: com a nossa fé. Então, quando nós entramos em adoração a Deus com fé, ele diz assim: nós podemos vencer o mundo, ou seja, aquele que tem a fé. E por último, a adoração atrai a presença de Deus e garante vitória diante de situações impossíveis. Quando você não puder orar, que te faltar palavras,
ou quando você não souber como orar, apenas adore o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: Deus, através do seu profeta, falando com o rei Josafá: quando vocês os encontrarem, são os inimigos dele aqui, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra o inimigo amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus o Senhor e o adoraram. Note, queridos, que depois do povo receber a palavra de ordem de Deus para ir e marchar contra os inimigos, depois de receberem a palavra confirmando que Deus estaria com eles, diz aqui o Senhor que a palavra de Deus, que o povo se ajoelhou diante de Deus e adorou ao Senhor. Os levitas, que eram os descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. E na manhã seguinte todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confie no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confie nos profetas dele, tudo o que vocês fizerem dará certo. E depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando e cantando. Adoração atrai a presença de Deus e dá vitória sobre o inimigo. E os cantores cantavam e diziam: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E logo que começaram a cantar, o Senhor causou confusão entre os moabitas, os amonitas, os edomitas, e eles foram derrotados. Se você não puder orar, adore, coopere, participe do progresso da sua igreja. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero mais uma vez pedir desculpa aos irmãos que estão assistindo o culto, que teve esta pequena falha na transmissão, não puderam acompanhar toda a reunião de culto, mas nós vamos, depois a gente marca um outro dia, eu prego de novo esta palavra para vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor, com o coração sempre agradecido, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é para sempre. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite pela tua palavra. Te louvar, Senhor, pelas canções que nós apresentamos a ti. Senhor, te louvar pelas pessoas que estão participando de nossa reunião presencialmente e também daqueles que estão participando virtualmente em suas casas. Que o Senhor abençoe a todo o seu povo. Senhor, e que o Senhor nos ajude a cada um de nós, para que nós possamos cooperar, Senhor, e contribuir para o progresso da tua obra, até que Cristo volte. Em nome de Jesus, levante a sua mão ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e poderosa de Jesus, nosso Senhor, seja sempre com todos. Deus abençoe. Amém.